Na estrada do Paimané, na cidade de Poeiras, bem pertinho das barreiras, de Imburana tem um pé. Ele dá um bom rapé para quem sabe preparar. Maria sabe torrar e tem grande freguesia. O tabaco de Maria, todo mundo quer cheirar. Que poesia linda, Wagner, para começar nosso novo episódio. Ah, pois, Vitor, é um cordel. Um cordel que fala de um dos usos da imburana, emburana, umburana, árvore marcante da caatinga brasileira e que tem múltiplos usos medicinais nas mais variadas formas. Esse é um cordel de Dalinha Catunda. Mas pesquisando sobre o tema do nosso podcast de hoje, encontrei vários cordéis, poemas, livros que celebram a umburana como um símbolo da resistência nordestina. A umburana é um pai nosso para a gente. É um pai nosso para a gente. A umburana é muito bom, na feira vende muito dele. Demais, imburana, né? Caroço de imburana. Isso é um remedião. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Axé das Plantas, cura do corpo e da alma. Uma produção da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Essa jornada em 5 episódios é apoiada pelo Instituto Serra Pilheira. Vamos nessa? Olá, eu sou o Dr. Victor Diógenes Silva e esse é o podcast Axé das Plantas, cura do corpo e da alma. Da bancada do Laboratório de Neurofarmacologia, eu me uno às comunidades tradicionais da Bahia para dialogar sobre plantas medicinais. E não estou só. Eu, Wagner Rocha, do podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê, estarei junto com o Dr. Victor e com você nessa viagem entre mundos que até parecem distantes, mas lá no fundo, quando a folha vira... Este é o nosso terceiro episódio, que tem como tema umburana de cheiro ou amburana cearense. Umburana, amburana, cerejeira, cumaru do Ceará, cumaru das Caatingas, imburana de cheiro, amburana de cheiro, cumaru de cheiro, cerejeira rajada, louro-ingá, umburana macho, umburana lisa, umburana vermelha. São tantos os nomes dessa árvore nativa do sertão nordestino e também por ser nativa, tão amada e representativa da região, mas também de seu povo. Nossa jornada nesse episódio é em torno dessa árvore e por isso conversamos com fontes que trarão visões complementares sobre os usos medicinais dessa planta. Eu não tenho tantos nomes como a umburana, mas eu sou Wagner Rocha, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Cultura e Sociedade e estudo as relações entre comida, religião e cultura em Salvador, especialmente questões ligadas à culinária afro-baiana. Nas redes, as pessoas me chamam carinhosamente de Dr. Dendê. Apresentando-se como uma árvore de até 20 metros, com folhas verdes, flores brancas, vagem achatada e também com casca de caule vermelha pardacenta, que assim como as sementes pretas com cobertura marrom, possui um agradável cheiro conferido pela cumarina. A amburana é uma árvore nativa da América do Sul, presente também em outras paisagens fora da Caatinga, como o Cerrado Brasileiro e em outros países, na Argentina, Bolívia e Paraguai. Na botânica, seu nome é Amburana cearensis, pertencente à divisão Magnolífita. Sou bem mais modesto que ela e tenho apenas um nome, Victor Diógenes Silva, um médico veterinário, mestre e doutor em ciência animal nos trópicos pela Universidade Federal da Bahia, que hoje atua na neurofarmacologia para encontrar compostos de plantas que sejam capazes de curar doenças do sistema nervoso humano. Ah, pois, Vitor. Nossa série é multidisciplinar, entrelaçando ciências da saúde e ciências sociais com as perspectivas dos povos de terreiro, povos indígenas e saberes afrodiaspóricos. Nesse episódio, assim como nos demais números da nossa série, diferentes visões de mundo se encontram e partilham seus saberes sobre as folhas e suas propriedades.
Para nós, não interessa hierarquizar o conhecimento e reproduzir um padrão epistêmico ocidental. Wagner, você lembra que eu sou das ciências da saúde. Me explica aí o que é isso, por favor. Pois bem, é o padrão de validar exclusivamente os padrões de conhecimento eurocêntricos e invalidar os conhecimentos não brancos. Há um termo para essa prática difundida por séculos e ainda muito consolidada: epistemicídio, que consiste na força dessa negação do conhecimento produzido pelos povos não europeus. Epistemicídio acontece sempre que acreditamos que há um único modo de produzir razão. Nossa série assume uma posição de conhecimento encruzilhado. E acho que é interessante introduzir um tema aqui que vai povoar conversa nesse episódio: a etnofarmacologia. Ah, agora sou eu que vou te lembrar que eu sou das ciências humanas e preciso que você me explique que ramo da biologia é esse. Engraçadinho. Eu sei que você sabe. Mas vamos partilhar com os nossos ouvintes que recorte seria esse. A etnobiologia é um ramo da biologia que envolve uma perspectiva interdisciplinar, agregando conhecimentos da antropologia, da botânica, da farmacologia, dos estudos de cultura, e vai procurar compreender como determinados grupos fazem uso terapêutico das plantas. Aqui vemos como o conhecimento que foi preservado dentro das comunidades, muitas vezes transmitido e preservado de maneira oralizada, passando de geração em geração, pode contribuir para os estudos científicos. Então, toda a nossa discussão aqui, nessa série, se pauta na etnofarmacologia. E, inclusive, vamos falar de uma experiência de saúde pública totalmente baseada nesse princípio, a farmácia da terra, e de que maneira experiências como estas promovem acesso à saúde e são tecnologias de cuidado. Vocês vão ouvir agora Dona Dalva Damiana de Freitas, rezadeira e conhecedora de ervas do alto dos seus 97 anos. Bem vividos, viu? Lá em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A Dona Dalva está com a gente desde o segundo episódio dessa temporada. Se você ainda não escutou, corre lá e depois volta aqui. Ela vai contar aqui pra gente como as folhas do mamão ajudaram a salvar uma vida em sua vizinhança. A minha cunhada comeu a moqueca de fato. Foi dormir, deitou, foi dormir. Aí quando, mais tarde, eu não comi da moqueca, nem sabia que ela não me disse nada. Aqui em casa tinha um. Aí eu cheguei e disse assim, bateu meu sobrinho aqui, bababá na porta. Tia Dalva, tia Dalva. Oi, quem é? Sou eu. Tia Dalva, a mãe dele tá morrendo. Eu morrendo por quê? Que conversa é essa? O que foi? Eu não sei. Ela estava lá no solto, né? Casa tinha escada. Aí eu fui lá, e o vizinho também, trabalhava no hospital, foi. Eu disse, desce ela daí, gente. Desce ela, bota ela cá embaixo. Aí eu disse assim, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Meu Jesus, o que é que eu vou fazer agora? Eu vim aqui em casa, tinha as folhas de mamão seca. Eu fiz um chá de mamão, de folha de mamão. A fé é quem cura, madura. Aí eu cheguei e dei. Eu disse, toma, dá um chá. Os dentes estavam cerrados, disse, bota a colher. Eu abri com jeito, para a coisa e na costa gazinha. E ela, Deus ajudou, ela conseguiu. Mas mesmo assim, mas leva no médico. Não vai deixar por conta própria. Aí quando chegou, levou para o médico. Quando chegou lá no médico, ele disse, pessoal, todo mundo com a mão na cabeça. Eu disse, oh, meu Deus, não diga nada não, porque se ele disser, eu pode até me botar na cadeia. Porque ela ficou botando para fora, botou fato tudo, vomitou tudo. Aí ele perguntou assim, foi que ela tomou? Aí eu fiquei, ai meu Jesus, aí eu fiquei assim, ai meu Jesus, ele vai me prender. Aí, quando disse a ele, a folha, foi a tia Dalva que deu. De que foi, dona Dalva, que a senhora deu? Doutor, pelo amor de Deus, não me prenda não. A folha do mamão madura, seca, que eu dei. Ele disse, foi a senhora que salvou ela.
Dona Dalva usou a folha do mamão para salvar a vida de sua vizinha. Uma história que talvez fosse muito diferente, caso ela não tivesse seu conhecimento sobre as ervas. Esse causo nos ajuda a pensar sobre a potência desse saber e o quanto ele traz autonomia para as comunidades tradicionais. A erva do nosso episódio de hoje é a umburana, que tem usos diversos disseminados na cultura popular, como o preparo de lambedores, na forma de chás, macerações, xaropes e balas que podem ter uso para doenças do trato respiratório, como gripes, resfriados e até mesmo bronquite, bem como no alívio de dores reumáticas e espasmódicas. Até mesmo dores agudas, como de dente, e gastrointestinais ou de barriga, podem ser atenuadas com a utilização da umburana. Olha, Wagner, estamos falando de uma planta que é amplamente utilizada na botânica e na farmacologia, com diversos artigos publicados que demonstram o seu potencial uso para a promoção de saúde, embasados em dados experimentais pré-clínicos. Na literatura científica, são identificados efeitos antibacterianos e antiparasitários in vitro de extratos da casca do caule e de compostos isolados desses extratos. Compostos isolados de extratos de casca também foram testados em animais de laboratório. Por exemplo, o composto amburosídeo A, um fenolglicosídeo, demonstrou efeito de proteção do fígado de ratos. O composto cumarina demonstrou efeitos anti-inflamatórios também em roedores de laboratório. E o composto isocampiferídeo, um flavonoide, demonstrou efeito broncodilatador. E onde vem sendo produzido todo esse conhecimento, Dr. Victor? Você vai adorar saber, Dr. Dendê. Esse conjunto de achados foram revelados por pesquisadores de universidades daqui do Nordeste brasileiro. Uhul! Dentre elas, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Federal da Paraíba. E a UFBA? Nós também, aqui da Universidade Federal da Bahia, temos investigado alguns efeitos farmacológicos de extratos da umburana e de seus compostos isolados. Que massa isso, mas qual seria a diferença entre estudos com extratos e compostos isolados? As diferenças são muitas, mas a principal delas é a possibilidade de ter a certeza de qual deles, dentre os diversos compostos presentes em uma parte da planta, seria o responsável pelo efeito observado. Isso permite, por exemplo, seguir para os testes clínicos de forma mais segura, por se conhecer o mecanismo de ação benéfico ou adverso daquele composto isolado. Por outro lado, pode acontecer de em um extrato existirem mais de um composto que tem a mesma ação. Isso seria, então, uma ação aditiva ou sinérgica. Isso aqui, fantástico. Tem um grande... É uma das ervas que a gente tem assim, um grande respeito, como o jatobá, né? Porque eu canso de dizer assim, que a umburana de cheiro, sempre que eu vou aí bater um papo com as pessoas, eu canso de dizer que isso daqui era para todo mundo, homem, mulher, ter 3, 4 pedrinhas dessa aqui na carteira, né? Na sua carteira, na sua bolsa. Por quê? Porque você não sabe a hora que pinta uma infecção. Você come uma comida aqui, quando você chega ali na frente, você sente uma dor, você sente um desconforto, dá um gases, você fica empachado. E aí você pega aqui uma pedrinha, 2 pedrinhas dessa aqui, bota na boca, mastiga ela e joga um copo d'água por cima. Acabou. Então ela é uma planta assim, fantástica isso daqui. Milagrosa, poderosa isso aqui. Eu tenho um grande respeito pelos pés de umburana. Um grande respeito. Assim. Nosso entrevistado, Otto Paiaiá, vive na vila de Cabeceira do Rio, próximo ao território indígena Paiaiá, que hoje conta com 35 famílias, atuando diretamente na coleta de ervas medicinais e sementes destinadas para reflorestamento. Ele é uma liderança indígena do povo Paiaiá
que se encontra disperso nos municípios baianos de Utinga, Jacobina, Porto Seguro e Morro do Chapéu. Os paiaiá são originários do Piemonte da Chapada Diamantina, mas também estão presentes em outros territórios da Bahia e outros estados brasileiros. Otto nos recebeu na reserva indígena com uma série de produtos naturais preparados pela própria comunidade, como caulim, doce de ambrosia, pomadas, ervas desidratadas, óleos essenciais. Nossa, hoje eu tô até precisando usar aquele cheirinho para rinite e sinusite que vendia lá. Você lembra? Comprei. Tinha amburana cearense nele. É sério isso? Que coincidência maravilhosa. Cheiroso. Ah, incrível. Pois bem, essa prática de Otto é ancestral e cotidiana, trazendo um conhecimento respeitoso sobre a natureza e sua dinâmica. Essa relação norteia, além do modo de fazer a coleta, o conhecimento sobre suas utilidades. Nas epistemologias indígenas, o modo e a intencionalidade com a qual é feita a coleta pode ativar ou não despertar as potências das ervas. Aqui entrar lá dentro da mata para colher, ou na caatinga, ou no alto da serra para mim coletar, e eu não vou entrar lá dentro como, sabe, de peito a peito. Eu vou fazer um pedido cá, né? Eu vou pedir licença para mim entrar lá dentro. Aquilo tem uma energia, né? Aquilo é natureza igual eu sou, mas eu tenho que pedir autorização para me tirar. Eu não vou chegar lá num tronco de uma árvore, meter um machado, uma faca lá e arrancar uma casca, né? Você tira de um galho lá de cima que tem as mesmas energias, que tem as mesmas propriedades, né? E tem pessoas que geralmente faz um canto para pedindo autorização para entrar lá dentro, né? O camarada chega na entrada da mata, e outros acendem um cachimbo, um fumo. Cada povo tem um comportamento, né? Eu posso chegar no alto da serra e colher um jatobá, pedir uma autorização para os encantados lá dentro e fazer um canto lá dentro antes de entrar. Alerum, arretó, tupã, reté. Alerum, tupã, reté. Alerum, 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 tupã, reté. Então o outro já chega lá dentro, pede autorização para os encantados e acende um fumo, acende um cachimbo e entra, colhe, sai lá de dentro da mata e vem trazer a sua medicina para executar os seus trabalhos cá fora. Não? Então ele colheu na hora certa, ele pediu autorização, ele pediu autorização para os encantados, ele colheu no momento certo, numa lua certa, numa lua boa, trouxe, aquela medicina vai responder. Eu também tiro erva para comercializar, porque eu vivo disso, eu sustento meu povo, minha família disso daí. Muita gente, mas você tira, porque se eu não tirar, eu não sei de onde que eu vou viver. Toda a minha vida eu fui coletor. Vitor, você já reparou que esse é um ponto que retorna frequentemente nas falas das nossas fontes? O modo de entrada na mata, a relação direta com a natureza. Fora de uma dimensão exclusivamente de extrativismo, mas de certo respeito, reverência e sintonia com as dinâmicas próprias da ciclicidade. Ciclicidade, inclusive, da própria Terra. E tudo isso ancorado num conhecimento transmitido oralmente, mas também em princípios filosóficos sobre ancestralidade e de uma outra visão de mundo, em que o homem não é o centro de tudo, mas parte dessa natureza muito maior, regida por ciclos ainda mais amplos. Nossa, Wagner, é verdade. Toda a conversa com Otto Paiaiá nos conduz para essa percepção de nos convocar à reintegração com a natureza e ruptura com esse olhar ocidentalizado, que nos faz enxergar tudo de modo útil, muito passível de exploração. E por isso perguntamos para ele sobre essa atitude que o atravessa cada vez que adentra a floresta para fazer sua coleta, e como isso difere das práticas e posturas que se tornam determinantes no nosso tempo. Sim. Vamos mostrar para o nosso ouvinte o que ele respondeu e vamos compreender melhor
Qual é a atitude de que estamos falando? A natureza, ela está dizendo, olha, eu estou aqui. Ela te abraça, se você abraçar ela. Mas o dia que ela se revoltar, ela revolta com vontade também. E ela revolta com o preto, com o branco, com o rico, com o pobre, ela se revolta. Então é melhor você estar ao lado dela, né? Compreendendo ela, as corredeiras de água, a época da chuva, né? Por que as nuvens param no alto da chapada para chover, que época, né? As lagoas que secaram. Falamos que a amburana cearense tem uma marca identitária forte na caatinga nordestina, mas essa presença que já foi abundante, hoje está sob ameaça tamanha a exploração dessa árvore. Ela está listada como uma espécie quase ameaçada pelo Grupo Centro Nacional de Conservação de Flora, no relatório 2020, com chance de ser considerada vulnerável com a persistência da exploração indiscriminada. Esse alerta de vulnerabilidade e risco de extinção se dá como consequência da exploração descontrolada da madeira, bastante maleável e de fácil manuseio. Outro fator de impacto é a ocupação desordenada do solo nas regiões onde a árvore já foi abundante. O extrativismo da umburana tem sido tão intenso que o risco de extinção é real. Com levantamentos preocupantes feitos por organizações ambientalistas brasileiras e mais recentemente pelo próprio Ministério do Meio Ambiente do governo federal. Como contraponto a esse cenário alarmante, nos últimos anos, a árvore tem sido bastante indicada para ações de reflorestamento. Por tudo isso, falas como a de Otto Paiaiá nos apontam para outras tecnologias e modos de operar mais harmônicos com a natureza, rompendo um ciclo crescente de exaustão da terra, que vem nos levando a grandes impasses. Wagner, me permita partilhar com nossos ouvintes um trechinho do livro do pensador martinicano Malcolm Ferdinand. Em seu livro, Uma Ecologia Decolonial, ele diz o seguinte, abre aspas, a fratura ambiental decorre da grande partilha da modernidade. A oposição dualista que separa natureza e cultura, meio ambiente e sociedade, estabelecendo uma escala vertical de valores que coloca o homem acima da natureza. Ela se revela por meio das modernizações técnicas, científicas e econômicas de domínio da natureza, cujo efeito são mensurados pela dimensão da poluição da terra, da perda da biodiversidade, das alterações climáticas e à luz das desigualdades de gênero, das misérias sociais e das vidas descartáveis geradas. Fecha aspas. E tudo isso que o autor resumiu tão bem é o que conceitua a noção de antropoceno, termo cunhado pelo Prêmio Nobel em Química em 1995, Paul Crutzen, que compreendeu que os impactos gerados pela ação humana no planeta trariam transformações severas e duradouras. E esse pequeno desvio foi necessário para demarcar o terreno em que o conjunto de fontes com as quais dialogamos atuam e quais as nossas perspectivas diante da etnobotânica e os estudos em fitoquímica. Quero trazer uma referência da minha formação acadêmica. Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, Eudes da Silva Veloso, que hoje está agora um pouco distante dos laboratórios tradicionais, vivendo no município Boa Vista do Tupim, a 330 quilômetros de distância da capital baiana, onde atuou por muitos anos. E agora estou aqui, voltei mais ou menos às origens, né, para Boa Vista do Tupim, onde eu tenho uma pequena fazenda aqui, que está mais dedicada à parte de conservação. Então, eu tenho alguns projetos que estão sendo desenvolvidos lá de conservação, de estudo de plantas lá, inclusive estudo fitoquímico mesmo, né? Agora a gente está com um trabalho submetido aí por Journal Natural Products, com uma planta que nunca foi estudada, coletada lá, né? Então, eu saí da academia, mas a academia não saiu de mim, né? Assim, continuo na ciência, né? E a fitoquímica também. A Também. gente tem aqui alguns dados de estudos fitoquímicos
desenvolvidos na Universidade Federal da Bahia, dentre eles um estudo direcionado para a saúde da população negra, né, para anemia falciforme. Professor Eudes foi uma referência importante para a nossa conversa porque atuou diretamente no segmento da fitoquímica e da etnobotânica, trazendo contribuições importantes para a área. Filho de imigrantes baianos para a cidade de São Paulo, Eudes nasceu na capital paulista, cursou a graduação no Rio de Janeiro, retornou para São Paulo e viveu anos em Salvador. Agora retorna ao chão de onde vieram seus pais e, dentro da mata, encontra seu novo laboratório. A fitoquímica, ela estuda a química das plantas. Uma planta, ela tem o que se chama 2 tipos de metabolismo. O metabolismo primário é aquele que a gente conhece muito bem. Açúcares, amido, né, para ficar um exemplo bem simples. Isso é o que a planta sintetiza para o seu próprio uso, para a sua própria produção de energia. Paralelamente a isso, as plantas também produzem substâncias que não têm uma aplicação, assim, vamos dizer, fisiológica definida. Ela produz aquilo, mas aquilo não serve para alimentação, não se sabe exatamente para que serve. Lembra que no primeiro episódio eu trouxe informações sobre compostos orgânicos bioativos das plantas? Agora conecte àquela fala as informações que o professor Eudes nos traz sobre os metabólitos secundários aqui. Então foi desenvolvida uma teoria que acabou sendo comprovada, que essas substâncias, na verdade, são substâncias de defesa. As plantas não podem se defender. Elas não podem correr, elas não podem atacar. Então, ou elas se defendem fisicamente, com espinhos, com espículas, etc., né? Ou se defendem com uma química. A etnobotânica, né? Foi isso que a nossa pergunta, a etnobotânica, ela pega agora como os grupos étnicos utilizam plantas, especialmente para fins medicinais. Então, o estudo dela é isso. Como os grupos étnicos escolhem essas plantas, como eles preparam, quais são as suas sabedorias na aplicação disso, né? Eu posso te dar um exemplo, assim, rapidinho, bem que é, inclusive fora do Brasil, mas eu acho muito interessante disso. Nós temos duas drogas conhecidas, dois medicamentos conhecidos para tratamento de malária. Um deles vem da floresta amazônica. E os nativos, né, sempre utilizaram por via oral. O segundo deles vem da China. Artemisina, essa substância, inclusive, deu um prêmio Nobel para a pesquisadora chinesa que descobriu isso. Pois bem, na China, a forma de administração dessa droga, tradicional, claro que hoje não mais, era pegar a planta e dar uma grande surra na pessoa que estava com malária, né? Pô, a pessoa está doente, você vai dar uma surra nela com a planta? Exatamente, porque essa substância que tem nessa planta, ela não resistiria à via oral. Se ela fosse ingerida, ela seria completamente decomposta no trato gastrointestinal, não faria efeito. A melhor forma de administração é via venosa. Só que, ao invés de você não tem como preparar, não tem como fazer uma agulha, etc., 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 especialmente no século XII e XIII no interior da China. Então, como é que eles fazem isso? Faziam isso. Botava a pessoa sentada, né, e dava uma grande surra, né? Então, tem um filme muito interessante sobre isso, chamado Balzac e a Costureirinha Chinesa, onde aparece uma cena dessa, né? Um dos personagens contrai malária numa determinada região da China e ele, depois de uma grande surra que ele recebe com aquela planta, até sangrar as costas, literalmente, né? E aí ele é curado da malária. Então, a etnobotânica vai por aí, entendeu? O professor Eudes promoveu o encontro da etnofarmacologia com os terreiros de candomblé baianos, o que pode ser conferido no livro intitulado O Mundo das Folhas. Essa obra apresenta o resultado de estudos multidisciplinares envolvendo especialistas de diferentes áreas do conhecimento, para compreender os modos de uso das plantas medicinais, dentro do contexto das casas tradicionais na Bahia. Vamos ouvir um pouco mais do professor Eudes?
existe uma disciplina chamada quimiosistemática, que é uma disciplina que pega os grupos vegetais e associa esses grupos vegetais a determinadas composições, a determinados grupos químicos. Então, quando um químico de produtos naturais, um fitoquímico, vai estudar uma planta, ele de antemão já sabe que aquela planta não vai ou vai ter determinados grupos de metabólito. Como a gente estava conversando aqui um pouco antes, para dar um exemplo, para ficar fácil, uma planta de crescimento rápido, o capim, você pode procurar metabólito secundário dele ou alguma substância com interesse que você dificilmente vai encontrar, ou não vai encontrar, porque a estratégia de sobrevivência do capim é a velocidade de crescimento. Agora, se você pega, por exemplo, uma amburana que dura 100, 150 anos, ela tem uma estratégia de sobrevivência que é, nas suas sementes, ter uma substância com marinas que as protege de determinados predadores. E essa substância ela tem um outro interesse que tem, elas na verdade os animais aprenderam a conviver com essas substâncias. Vale muito a pena ouvir um pouco da explicação de Eudes e dos aprendizados desse encontro e trocas entre duas visões de mundo distintas. Elas tinham uma aplicação puramente ritualística. E aquilo me chamou a atenção, eu acabei coletando essas plantas, levantando a química delas, e isso acabou conectando com... Aí eu descobri que na Bahia havia uma grande quantidade de rutáceas, especialmente na Chapada, né? E nós vamos chegar aqui na Chapada, mesmo porque as rutáceas do litoral, elas já haviam sido muito estudadas por outros pesquisadores, inclusive meu próprio orientador de São Carlos já tinha feito uma coleta no litoral do Brasil de várias rutáceas, né? Então, eu conversando com ele, ele também me sugeriu, falou assim, poxa, vai para o interior, né? Procure rutáceas do interior que você vai encontrar lá. E aí foi o que aconteceu. E uma coisa bastante curiosa, que eu chamar a atenção, é como essas plantas, especialmente aqui da Caatinga, especialmente do interior da Bahia, produzem grandes quantidades de substância. Isso não é uma coisa natural. Uma planta produz uma substância qualquer. Ela geralmente produz essas substâncias na casa das miligramas. Então, para você ter 1 grama de substância, você precisa de grandes quantidades de planta. Mas, diferentemente, não foi o que aconteceu aqui. Quando a gente começou a estudar as plantas da Caatinga, a gente viu que, em geral, elas produziam grandes quantidades. E isso facilitou bastante a colaboração com grupos de pesquisa que estudavam atividade biológica, né? Porque, geralmente, o grupo que estuda atividade biológica ele precisa de muita quantidade para poder fazer os testes, etc., né? Então, isso facilitou bastante e a gente acabou que a interação foi bem mais fácil. E até hoje né? Até hoje é. Essa planta que eu citei agora, que foi estudada aqui, coletada na nossa fazenda, ela já está tendo atividade anti-inflamatória estudada, exatamente pela quantidade de substâncias que ela apresentou na raiz. Como dissemos, a amburana está sob ameaça de extinção, saindo do status de uma árvore abundante na Caatinga brasileira para uma condição de extrema vulnerabilidade, dada a extração excessiva nas últimas décadas. Conversando com o professor Eudes, ele nos contou que está iniciando um projeto com foco na conservação da espécie, em parceria com o professor Igor Gessé, também da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Igor Gessé Ramos, eu sou natural de Acupe, de Santo Amaro da Purificação, sou quilombola, né? Quilombola com muita raiz, muita luta, muita resistência. Me construí enquanto farmacêutico aqui na Universidade Federal da Bahia, onde atuo recentemente. Eu entrei em julho de 2023 e venho trazendo e trabalhando no Laboratório de Farmácia da Terra junto com uma equipe gigantesca. Muitas pessoas que colaboram junto e acabam construindo esse espaço, que é hoje formado aqui na Faculdade de Farmácia da UFBA. Nós tivemos uma conversa bastante rica com o professor Igor. Foram 2 encontros que nos renderam reflexões que povoam todos os episódios dessa série. Da perspectiva rica que o pesquisador traz
tanto de um conhecimento científico avançado e em franca experimentação, quanto com a intimidade com os saberes das comunidades tradicionais, além de fazer leituras transdisciplinares que fortalecem a sua atuação. Com certeza, Victor. E como estamos tratando nesse episódio de uma espécie vulnerabilizada pela ação humana, nossa conversa também avançou para pensar sobre os impactos dessa ação humana no espaço e as consequências disso também na perspectiva de uma saúde que se busca mais sustentável. Milton Santos faz um conceito que é o conceito de território usado, espaço usado. Não sei se vocês já ouviram falar. Dentro do conceito de espaço, a gente fala do uso da terra, né, espacialidade, e do território, da construção de um poder, né, dentro também do espaço. Então, a gente imagina que o espaço no nosso Brasil, por exemplo, está sendo utilizado de diversas formas diferentes. E a gente hoje está fazendo práticas ambientais que não estão em consonância com o ambiente, sabe? Então, a gente está se matando, poderia falar assim. Que a gente consome coisas que não deveriam consumir, a gente produz. E eu falo a gente porque eu coloco enquanto todos envolvidos. Por mais que eu crie uma prática saudável e de escolha, porque isso é importante, mas a gente convive numa sociedade que faz o uso das coisas. Então isso está levando para a gente esse negócio dessas mudanças climáticas. Só como eu disse para a gente que a plantinha, ela soa também. E eu disse pra gente também que ela não tem como correr do leão. E a gente tem. Por exemplo, a gente tá na sala que tem ar-condicionado, né? A plantinha não tem como sair para ficar no ar-condicionado. Então, as respostas que eu estou trazendo para vocês, questão de variabilidade, são em decorrência dos fatores climáticos. Então, tem a chuva, tem o sol. Tudo isso influencia a química da planta, como eu falei anteriormente. Se isso influencia, se a gente aumenta a temperatura do nosso planeta, as plantas vão começar a transpirar mais. Se elas transpiram mais, elas vão responder de formas diferentes desse metabolismo, dessa produção dessa substância. E automaticamente a gente pode ter mudanças que sejam gigantescas nessas composições e respostas diferentes. E é esse nosso trabalho atualmente, é avaliar como é que isso se modula dentro da construção do território com a relação com essas mudanças climáticas hoje. Porque, de fato, a gente tem que se preocupar com urgência com essa pauta. Tanto para as comunidades de terreiro, né, quanto também para as comunidades quilombolas indígenas no nosso país, que vêm sofrendo massacres gigantescos dentro dos seus territórios. A gente precisa urgentemente discutir essa pauta. Porque a gente está simplesmente postergando as discussões inerentes a essas práticas. Tanto nos usos dos recursos deles, das terras deles, porque se você imaginar que o solo está poluindo... Ah, mas eu poluo aqui em Salvador, não poluo lá na terra indígena. Ô, meu caro, vamos parar para pensar que se você polui aqui, o vento sopra. Quando o vento, né, de Ansan sopra, chega lá na tribo indígena. E a chuva ácida cai lá também. E aí o solo passa em processo de erosão. E aí essa erosão causa o quê para o indígena? Ele não consegue produzir as coisas dele para alimentação. E se produz também com intoxicação, né? Fora também outros processos que a gente poderia falar aqui horas e horas, que é o microplástico que a gente está gerando hoje, que é um problema seríssimo de saúde pública. A gente precisa discutir essas coisas. O uso abusivo da terra, da forma como a gente está utilizando hoje. Então, a gente precisa criar essas discussões, sabe? Para trazer para a população esse olhar diferente sobre o uso do espaço urbano e sobre o uso para a nossa própria produção. Sabe? Porque se a gente não trouxer essa discussão, Victor, a gente não vai para muito tempo, não. Sabe? A perspectiva é quase que vamos morrer amanhã, sabe? Mas não criar o pânico geral, mas assim, ter uma sabedoria de imaginar que a gente precisa viver como esse povo vive. De que maneira que eu falo isso? A gente precisa compreender as práticas culturais, sociais, para entender como é que esse povo sobreviveu até hoje. Como é que eles estão vivos até hoje? E conseguiu sobreviver com o uso dessa terra? Como é que a gente faz isso? Para que a gente module nossas experiências, nosso cotidiano, para que a gente consiga simular as mesmas formas, mas pensar isso de maneira integrada, usando as tecnologias modernas, né, já que a gente já se acostumou com elas,
mas também pensar nessas tecnologias que sejam mais voltadas para a sustentabilidade, para o respeito ambiental. E passos pequenos que eu falo, sabe? De você passar a cultivar uma plantinha em casa para sua própria alimentação, cultivar seu hortelã, sua couve, cultivar suas coisas dentro de casa, né? E produzir essas coisas dentro de casa já reduz bastante muitos problemas relacionados. Como também na seleção dos eletrodomésticos na nossa casa. Se a gente escolhe um equipamento que seja, né, mais sustentável, ou que consuma menos energia, a gente já vai estar ajudando muita coisa. Então, pequenos passos podem ajudar. Porque mesmo sabendo que quem faz todos esses danos não são as pessoas no dia a dia, né? Mas sim outros grandes corporações que a gente tem no nosso país. Mas se a gente tentar fazer a nossa parte também, vai ajudar muito no processo. Mas é essa discussão, né? Pensar como os povos tradicionais e comunidades tradicionais do nosso país vivem e viver semelhantemente. A gente parece que está até engraçado, né? Porque até o aniversário de Salvador, que foi um processo muito interessante aqui, né? Que poucas pessoas sabem. No dia do aniversário de Salvador, Tomé, que era o governador de estado e província do nosso país, o que ele fez? Ele matou bilhões de indígenas e fundou a cidade dizendo assim, ó, agora tem gente viva nesse espaço. E fundou a cidade com essa fala rigorosa. Matou indígenas pra caramba para poder inaugurar a cidade. Aí você tem um processo político histórico de formação da cidade, onde você teve que matar pessoas que estavam aqui sobrevivendo e vivendo nessa cidade, para poder dizer que a cidade está limpa dessas pessoas. E hoje a gente está passando um momento contrário. A gente quer que essas comunidades ensinem a gente a sobreviver. Mandacaru, Xique-Xique, Coroa de Frade e Quipá, Macambira, Unha de Gato, Jureme, Caroá. A beleza dos espinhos ornamenta os meus caminhos, onde eu gosto de andar. Poema do saudoso pensador quilombola, Nego Bispo, que nos deixou com a noção de contracolonização, ou seja, as diversas reações dos povos indígenas e africanos ao projeto colonial e todo o seu modo de vida imposto a essas populações. Bispo nos apontava que a principal saída para o impasse civilizatório e climático que vivemos em nosso tempo perpassa pela aprendizagem com os modos de vida indígena, modos de vida quilombola, modos de vida banto, modos de vida iorubá. Como antídoto que precisa ser ingerido e digerido com certa urgência, eu diria. Alehum arredor, tupã reté, alehum, tupã reté, alehum, 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 tupã reté. Acho que estamos no momento em que cabe saber um pouco mais sobre a pesquisa que Victor, enquanto pesquisador, conduz na UFBA e como se dá a investigação sobre a atividade neuroprotetora de compostos presentes em sementes da amburana. E principalmente, explica pra gente, Victor, o que significa essa atividade neuroprotetora. Vamos lá, Wagner. Essa história é um pouco longa, tá? Então, pode contar, se prepara e a gente vai contar a partir da história de Érica Patrícia, uma mulher preta que durante o seu projeto de mestrado no Laboratório de Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos do ICS da UFBA, estudando com a professora Luzimar Gonzaga Fernandes, demonstrou que as sementes da amburana usam um aumento da quantidade de compostos antioxidantes, imagine, de dentro delas, para se proteger da falta de água e de outros estresses. Sabendo que esses compostos antioxidantes são importantes para a ação neuroprotetora, ela passou então a investigar durante os seus estudos de doutorado no Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular, que foi importantíssimo para a minha formação como neurocientista. Érica desenvolveu uma pesquisa que eu tive a grata oportunidade de colaborar. E nele, ela contou com a orientação das professoras Silvia Lima Costa, Suzana Braga e Maria de Fátima Dias Costa. Érica demonstrou que, de fato,
Extratos da semente de Amburana cearense protegiam células neurais, em cultura, contra a morte induzida por um excesso de neurotransmissor excitatório, o glutamato. E isso revelou um potencial para o seu uso em diversas doenças onde o glutamato está envolvido na morte de neurônios, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas e o acidente vascular encefálico, conhecido popularmente como derrame. Então, quer dizer que a atividade neuroprotetora pode contribuir na proteção dos nossos neurônios, prevenindo eventos graves? É isso mesmo? Eu compreendi bem? Exatamente isso, Dr. Dendê. Para deixar mais claro para o nosso ouvinte, uma atividade neuroprotetora é aquela capaz de proteger células do sistema nervoso contra a morte. E nossos estudos sobre esse efeito continuaram. Tive o prazer de orientar o trabalho de tese de doutorado de Rafael Short Ferreira, que continuou seus estudos durante o pós-doc. E também a dissertação de mestrado de Flávia Sanches, que revelaram mecanismos moleculares envolvidos no potencial efeito da amburana no tratamento do AVC. Com a colaboração do professor Paulo Ribeiro, do Instituto de Química da UFBA, isolamos compostos presentes no extrato neuroprotetor e agora estamos testando separadamente. Falo para os ouvintes, se tiverem interesse de conhecer mais sobre esses achados, busquem nossos estudos publicados em revistas internacionais indexadas, como a Journal of Ethnopharmacology e a BMC Complementary Medicine and Therapies. Também tem um artigo de revisão da Juliana Helena, publicado na revista Molecules. Nossa, vocês brocam demais, viu? Excelentes novidades. Uma propriedade tão poderosa que pode proteger a vida de muitos de nós. Velho, é sério, é muito inspirador ver o que vocês estão produzindo por meio desses estudos e a possibilidade de atualização que essa investigação nos oferece. E o quanto essa nossa produção aqui, essa série em formato podcast Axé das Plantas, cumpre o papel de tornar público esse conhecimento que vem sendo produzido por esse conjunto de pesquisadores nordestinos em laboratório, sobre desafios, tantas vezes condições adversas, mas sobretudo com comprometimento e vontade de saber mais. A comunicação para nós aqui é estratégica para partilhar com a sociedade essas elaborações interdisciplinares que estamos tecendo. Acho que é um dos desafios hoje da universidade pública no Brasil e no mundo é levar esse conhecimento para dentro das comunidades, difundir esse conhecimento e mostrar que esse conhecimento ancestral, que estão com eles, que estão com as mães de santos, pais de santos, eles realmente têm o seu valor, né? E que realmente apresenta o sentido pelo qual eles tanto indicam e tanto demonstram, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, né? Que a gente precisa criar esse processo de conectividade, né? E eu acho que é o desafio moderno hoje da universidade, é trazer essa transmissão desse conhecimento para lá, né? Das diversas formas possíveis. A gente vem para nos curar de nós mesmos, né? E só a gente pode se curar. Então, parte desse princípio tudo. E as ervas tem um poder magnífico, né? Esse reino vegetal. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. E aí, se você vai para a água, tá tudo na água, né? Se você vai para o sol, tá tudo no sol, né? Prana tá aí. Tudo pra gente. Basta a gente se religar a tudo isso. Porque tá tudo aí pra gente. E a gente desconectou disso, né? O reino mineral, né? Eu sou apaixonada. É um reino que me encanta também. E que cura, e que conversa com você. Nós ouvimos um pouco antes o depoimento de Mãe Rosana, umbandista com a forte ancestralidade afro-indígena que conduziu sua vida entre a dedicação espiritual e a atuação na área de saúde, como fisioterapeuta e pesquisadora das ciências da saúde. Das fontes entrevistadas, Mãe Rosana é a representante da Umbanda,
religião afro-brasileira que sintetiza elementos religiosos e culturais africanos, cristãos e indígenas. Em nossa conversa com a mãe Rosana, ficou muito evidente uma posição também encruzilhada dos conhecimentos dessa líder religiosa, que integra sua caminhada acadêmica e de profissional da saúde integrativa com a prática religiosa e sua ancestralidade. Seu olhar para os pacientes, tanto quanto seu olhar para os filhos de santo, se articula numa perspectiva de saúde bastante ampliada, e sua própria prática espiritual convoca a curiosidade de uma pesquisadora. Abrir o terreiro e poder associar o religioso e com a pesquisa também assim me fascina, né? Então eu vou ter sempre aberta assim a novas buscas, ao novo crescimento e entendimento também disso, né? E trazer isso, levar isso, essa sede para os meus filhos também, sabe? Esse despertar para eles, né? Nesse sentido de... porque às vezes você vê muito as pessoas num mecanismo mecânico, sabe? Da ritualística. Ah, isso aqui é isso, porque é isso, né? Porque faz assim. Não, porque eu aprendi assim, é assim. E eu fui muito investigadora, né? Mas eu queria entender, né? Minha mãe sempre falava, eu estava sempre com um caderninho do lado e anotando tudo, porque eu queria além daquele entendimento. Não aceitar a ritualística porque é uma ritualística que foi dada por alguém, porque foi dada no ancestral. Sim, mas como é que ele chegou a esse conhecimento, né? Então, isso tudo sempre me fascinou e me fascina. Então, acho que hoje eu posso e desejo conseguir fazer esse link, né? De honrar a ritualística, todo o ensinamento que veio antes de mim, mas também ter a liberdade de buscar, né, novos conhecimentos que possam agregar com fundamento, né, o que a gente pratica de forma automática, né? O porquê de cada coisa, o porquê disso, né? O porquê daquilo, né? E isso é uma busca. Então, eu continuo buscando esse conhecimento. Voltando para a erva central desse episódio, a umburana, seu uso tão comum no Nordeste, também aponta um interessante entroncamento cultural. O encontro dos saberes e da ancestralidade dos povos originários com as religiões de matriz africana. Se a umburana pode ser aspirada em forma de rapé, como cantado no cordel com que abrimos esse episódio, nas casas de candomblé, nos ritos de celebração dos ancestrais caboclos, seu uso se dá de outro modo. E as aplicações distintas exemplificam outras camadas que pautam o uso das ervas, seus modos de utilização e destinação adequada para cada pessoa e quadro de saúde. Umburana é uma planta que é utilizada de duas formas diferentes. Tanto as sementes quanto também as suas cascas são utilizadas em rituais espirituais. Mas, diferentemente de todas as plantas que eu trouxe aqui para vocês, que geralmente é utilizada nos rituais de candomblé, a umburana ela não tem tanta proximidade assim com o candomblé. Ela foi uma planta que foi introduzida dentro das práticas, igual muitas das plantas brasileiras, nas práticas dos rituais do candomblé. Mas dentro do culto ao caboclo, ela é uma planta que realmente faz parte do processo de espiritualidade. A queima das suas madeiras, das sementes trituradas, geram aí aromas agradáveis para a condução, né, desses caboclos dentro do processo do ritual de caboclo. Na população, que a gente tem um uso medicinal bem alargado, né? Então, muitas pessoas utilizam elas de diversas formas, das sementes, as cascas, principalmente. E é por uso da madeira da amburana que a gente tem um grande problema com a amburana, né? Porque é uma planta que está sendo devastada, né? Porque a gente acaba utilizando a madeira e perdendo a parte interessante dela, que é as partes medicinais que estão na semente e nas folhas. Muitas comunidades utilizam as folhas também, mas bem pouco em relação às sementes e às cáscaras contidas na amburana. Na amburana a gente tem um amburosídeo,
que é uma substância bem interessante para o tratamento de afecções e também afecções respiratórias, como também algumas pessoas temos como marcador químico um negócio chamado cumarina, né? Mas a gente tem um burosídeo aí, que é uma substância fenólica, que tem um açúcarzinho ligadinho nele, que esse burosídeo, ele dá essa propriedade, auxilia na modulação anti-inflamatória, né, e algumas outras mediações contidas para o tratamento da saúde de várias pessoas que fazem uso dessa espécie, né? São muitos os benefícios e as possibilidades de uso da amburana, como você está acompanhando neste episódio. Nosso papel aqui é compartilhar o conhecimento já construído sobre essa erva, mas queremos deixar evidente que não estamos fazendo indicação de uso ou tratamento. Recomendamos sempre a busca por orientação, seja da medicina moderna ou entre mestres e mestras que guardam conhecimento tradicional sobre ela. Pois, nós vamos agora viajar para a sombra das árvores do Quilombo do Remanso, situado dentro do município de Lençóis, na Chapada Diamantina, a cerca de 420 quilômetros de distância da capital baiana. Viajem comigo. Essa daqui a senhora conhece, dona Judite? Primeiro dona Judite, depois Getúlio. Demais, imburana, né? Caroço de imburana. Isso é um remedião. Isso é bom, a comida te faz mal. Você pega uns caroços dela, pisa. Você de casca, eu de casca tudo. Acabar eu piso, jogo na boca e bebo água. Bom para dor no estômago. Tudo é bom isso aí. Então, a casca também, a casca dela é boa também. Até para banho, a casca é boa. Isso aí é um remedião para o intestino. É bom para o intestino. É. Pisa. E você bebe. Eu de casco ela, com o cabalho, eu jogo na boca, mastiga e bebo com água fria. Tem pessoa que torra ela também. É boa. Pisa e coloca no chá. No chá também, você pode pisar, botar para cozinhar, em qualquer um chá. Isso é bom, você está sentindo uma dor. Isso aí é o remédio. Desinteria. Eu compro sempre na rua, mando comprar. Aqui não tem assim? Não. Chá. Não, Mato, porque não tem pé. Tem na mata ali. Aqui na mata tem pé, mas eu mesmo não sei nem onde é. Porque tinha um pé aqui, mas para morrer. Oi? Mãe, eu tô pedindo um tomate e uma cebola. Pega aí. Vem cá, nego da bisavó. Anda. Casa de vó, onde tem tudo, né? Não é o quê, meu filho? Que jeito, tem que ter. Pega lá. A gente pega lá a casca. Tira da boca. Tira da boca. O encontro com Dona Judite, lá em Remanso, na Chapada Diamantina. Saudade, viu? Dona Judite é rezadeira e uma referência do jaré, que consiste numa variante do candomblé, muito particular da Chapada Diamantina, diferente dos candomblés Queto, Angola, Jeje, mais aberta à assimilação de influências indígenas e das entidades nativas do território, bem como influências da fé católica. Se você ler o romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, vai lembrar um pouco dessa religiosidade. Dona Judite tem 90 anos, é uma grande conhecedora das folhas e ervas da região. Isso aí é boa até pra gente ofendido de cobra. É o remédio, ofendido de cobra, ela é boa, é imburana. Se a pessoa tomar uma picada de cobra? Sim. Eu já fui picado de cobra também. Quando você toma, você começa a suar, aí o veneno ajuda a sair pelos poros. E eu tinha 7 anos de idade. Peraí, essa história eu preciso ouvir melhor. A senhora, quando tinha 7 anos, foi picada por uma cobra. Foi. Como foi? Me conta essa história aí. Minha mãe cuidou, porque a família de minha mãe, a cobra mordia eles, era meio que ser formiga. Eles não tinham nada, não. A família de minha mãe era nagô misturado com era africano misturado com índio. Tanto que cobra mordia eles, não tinha nada. E aí a senhora com 7 anos foi picada por uma cobra? Foi, picada por uma cobra. E aí? Foi minha mãe que cuidou de mim. Eu sabia muito o remédio. E naquele tempo ninguém levava ninguém para médico nem nada, a gente nem conhecia. E aí eu me tratou com remédio de mato. Foi com esse remédio? Isso aí, imburana, mais outras coisas que eles tinham lá. Muita coisa que tem aqui no mato que serve para curar. E a senhora sabe
qual tipo de cobra foi? Sei. Não tem uma jararaquinha rajada de tamaninha? Foi daquela. E ela é venenosa mesmo. E aí sua mãe usou essa semente? Usou muito, tem que ele sabia muito o remédio. É importante salientar que ainda não se tem publicações científicas correlacionando a amburana ao potencial efeito antídoto contra veneno de cobras. Mas quem sabe esse podcast inspira cientistas a estudar esse mecanismo, hein? Existe na literatura científica correlações interessantes com esse eixo, que podemos citar aqui. Já foi demonstrado que compostos derivados da amburana têm efeito anti-inflamatório, combate edemas e reduz a percepção da dor. A depender da espécie de cobra, da quantidade de veneno injetado e do estado de saúde das pessoas acometidas pela picada de cobra, é possível que algumas dessas ações possam ajudar a minimizar ou proteger contra os danos ocasionados pelo veneno. Excelente problema de pesquisa, hein? Vamos torcer para isso empolgar pesquisadoras e pesquisadores ouvintes, viu? Hashtag fica a dica. Agora, Vitor, tem um outro aspecto importante que vem na fala de Dona Judite, que é essa dimensão da medicina popular e dos saberes próprios do quilombo. Se, por um lado, essas populações estão muitas vezes desassistidas pelo poder público, sem contar com acesso aos equipamentos de saúde, por outro lado, há uma série de saberes e conexão com a terra que possibilita tratamentos inclusive de situações complexas, como a relatada por Dona Judite nessa memória de infância. Ou lá no depoimento que ouvimos no começo do episódio, relatado por Dona Dalva, que salvou a vizinha utilizando o conhecimento das plantas. Todas essas medicinas a gente tem aí, só é saber a quantidade, o respeito de você ir lá pedir a licença, as propriedades de cura, a quantidade, para criança é uma quantidade, para adulto é outra. Então aí você vai pegar tipo de 3 a 7 galinhos para fazer de 1 litro a 2 litros de água. Aí você vai pegar aquela quantidade e fazer o chás, as quantias de tantas horas. Se for de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Aí ou 2 vezes por dia, ou 1 vez só por dia. Aí de acordo com o que você tem esse conhecimento, aí você vai lá, planta essas de horta, outras são da mata, que você pega a casca, o caule ou a semente, ou a raiz. E aí você pega aquela quantidade, no modo de preparar, se é no sereno, se é com sol, os dias, certo? A época da lua. Aí você vai lá, prepara essas garrafadas, esses chás e toma a quantidade, né? Porque diz que a medicina, de acordo com o que é o veneno, o que é cura é a dose, né? Então tem que ter esse conhecimento de saber. A quantidade para criança é uma, para adulto é outra, o tipo da doença, né? Você descobre o tipo da doença e se trata com essas medicinas que tem ela aqui natural, sem passar por um laboratório. Aí a gente faz elas assim, aqui as medicinas, né? Aí pega da mata, pega das hortas que é plantado no quintal, como o capim-santo, a melissa, a vacideira, o manjericão, a bezetacil, a erva Santa Maria, o mastruz, o hortelã miúdo, hortelã graúdo, poejo, né? Mentraste, quebra-pé da arruda, alecrim do campo, né? Alecrim de horta. Aí pega também o capim-cidreira, se você estiver tipo sem dormir ou meio nervoso, aí você toma o capim-santo, que a gente chama, ele é calmante. Aí tem os incensos também, né? Tem o incenso de mirra, tem o incenso de amesca, tem a negramina, né? Aí tem a espinheira santa, tem a aroeira, tem o quebra-facão, tem o pau-ferro, o angico verdadeiro, tem a quina verdadeira, tem o jatobá. Todos esses aí são medicinas que você tira a casca, caule. Tem o bálsamo, tem a umburana, tem a muquiba. Se você tivesse tendo uma desinteria, você pode pegar a semente da umburana, a casca da umburana, fazer o chá com a vacideira e tomar. Tá tendo uma dor de cabeça, aí você pega tem o doril, tem o anador, as folhinhas você pega, faz o chá, a quantidade ali bebe. Aí você já sabe, tá com febre, aí pega a batata da novagina com a folha da laranja. Né? Tá com a gripe, aí prepara um xarope com todas essas ervas, com cambará. Aí tem o cravo, tem o eucalipto. Aí você pega a quantidade, pode fazer uma mistura de todas essas e pode fazer também separado individual para cada doença. Impressiona como Getúlio, também quilombola do Remanso, na Chapada Diamantina, fala com tanta propriedade que parece uma enciclopédia, sabendo o benefício de cada erva e tantas vezes renomeando essas ervas com os rótulos de medicamentos disponíveis no mercado, o que torna mais acentuado
e de fácil identificação os benefícios analgésicos, antibacterianos, anti-inflamatórios de cada uma dessas tantas ervas abundantes nas terras férteis do Remanso, em plena Chapada Diamantina. É sabedoria vivida na prática, conhecimento de medicina popular construído no cotidiano, transmitido pela vivência, pelas memórias e histórias que estamos escutando. Mas antes de fecharmos nosso episódio, é importante falarmos de uma experiência importante aqui. Programa de Extensão Permanente Farmácia da Terra na UFBA. Por 23 anos, coordenado pela professora doutora Marazélia de Almeida. Sua principal função era a identificação de plantas medicinais utilizadas em comunidades, bem como a otimização do preparo, consumo, armazenamento, plantio, coleta de plantas medicinais, entre outras funções, além da formação de profissionais de nível superior da saúde para ações destinadas à atenção básica da saúde. Marazélia é uma potência, uma mulher negra, né? Uma mulher negra que é uma potência dentro dessa Bahia. Eu acho que agora, realmente, a Bahia, enquanto Estado, vai reconhecer Marazélia, e reconhecer Marazélia a partir de botar o nome da primeira farmácia viva, que é um estabelecimento que distribui plantas e produtos farmacêuticos para a população, com o nome dela. Então vai ser Farmácia Viva Marazélia de Almeida. Então o Estado passa a reconhecer ela enquanto essa potência de mulher. Marazélia tem uma trajetória invejáveis por muitos pesquisadores, porque ela conseguiu linkar, cruzar, conectar, confluir de várias formas diferentes com as comunidades e a pesquisa científica na química de produtos naturais. Coisas que nenhum pesquisador do Brasil conseguiu fazer, de maneira a respeitar a comunidade da forma mais integral, mais humana, e também trazer contribuições para essa comunidade de retorno, que é outra coisa também, um outro desafio que a gente tem, porque muitas vezes a gente vai na comunidade, tira, e na hora de voltar, não volta. Então, Marazélia conseguiu trazer isso. É um ponto estratégico. Fora isso também, em nível de comunidade, ela tinha essa preocupação. Em nível de gestão e regulação, Marazélia era do Comitê da Vigilância Sanitária Nacional. Então, ela trouxe contribuições do desenvolvimento de RD6 no Brasil. Então, de fato, ela construiu as legislações vigentes, inclusive até hoje. A 26 de 2014, foi em confluência com alunos que passou por aqui. Formando gerações de farmacêuticos, professora Marazélia dedicou sua vida ao ensino e extensão de modo intricado ao seu amor e respeito pela natureza. Sentimento que também despertou nas pessoas que com ela trabalharam e aprenderam. A pesquisadora nos deixou em janeiro de 2022. Mas seu legado segue vivo e se renova no fazer daqueles que absorveram o conhecimento gerado por ela. Cada planta é um livro e uma floresta é uma biblioteca. Quando você toca fogo numa planta, você está queimando um livro. Quando você toca fogo numa floresta, quando você derruba uma floresta, você está queimando uma biblioteca. E isso é extremamente verdadeiro. Extremamente verdadeiro. A gente não conhece a nossa biodiversidade. O Brasil não conhece, não respeita, não valoriza a sua biodiversidade. Só para concluir, porque o professor fala demais. A Farmacopeia Brasileira, primeira edição, 1929, se eu não me engano, tinha 700 plantas e produtos medicinais descritos. 700. Procure quanto tem hoje na Farmacopeia Brasileira. Você deve ter 2, 3 dezenas no máximo. Eu nem sei. Não chega a uma centena, com certeza. A gente abandonou a nossa biodiversidade, né? E eu acho que, voltando, esse respeito pela natureza é que é crucial. A gente quer encerrar o episódio de hoje com essa reflexão provocada do professor Eudes, tomando a responsabilidade pela conservação de nossa biodiversidade. Busca do conhecimento sobre sua imensa riqueza e, especialmente, resgate da conexão com a natureza.
Somos parte dela, e não só exploradores da Terra. É preciso desinflamar esse órgão vivo que é o nosso planeta, recuperar sua saúde de modo conectado e atento às múltiplas formas de vida. Se você quiser saber mais um pouco sobre a planta desse episódio, leia o capítulo intitulado Amburanas Cearenses, do livro Plantas Medicinais do Semiárido, Conhecimentos Populares e Acadêmicos, de Ingrid Gutierrez, Antídio Silva Filho, Marazélia de Almeida e Nina Cláudia da Silva. E a gente quer que essas reflexões reverberem com você e o convidem para escutar nosso próximo episódio, que vai abordar as propriedades da folha teteregum, também conhecida como sangue-lavor ou cana do brejo. E vamos aprofundar um pouco mais um tema que já começamos a discutir nessa edição, a questão do racismo científico, reconstituindo um pouco das relações entre ciência e a estruturação do racismo. Antes de irmos embora, siga a gente nas redes sociais. Nós somos o @AxéDasPlantas. E, por favor, no Spotify e YouTube, aciona o sininho para receber notificação quando saírem novos episódios da nossa série. Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma é uma produção da Universidade Federal da Bahia em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Esta jornada em 5 episódios é apoiada pelo Instituto Serra Pilheira e apresentada por mim, Wagner Rocha, e por Dr. Victor Diógenes Silva. Bom, agora nós queremos agradecer a todas as pessoas que construíram o podcast junto com a gente. Nossos entrevistados, Dona Dalva Damiana, Dona Judite e seu neto Getúlio do Quilombo Remanso, Vovó Cici de Oxalá, Pai Pote do Ilê Axé Oju Onirê, do Terreiro Guarani de Oxóssi, Mãe Márcia, Mama e Pai Carlinhos, Babalaxé Valmir Rocha do Ilê Axé Lajoumi, Mãe Rosana do Templo Tular, Otto Paiaiá e os professores Eudes Veloso e Igor Gessé. Na direção, Jazz da Silva. Assina o roteiro do episódio de hoje, Mônica Santana. Na edição, Daniele Freire. Na produção e assessoria de imprensa, Jean Cardoso. Trilha sonora, Itan, para que Ossan nos permita ver os mistérios das folhas, na voz de Aquedicinha. Parte do projeto, Na Seiva da Voz. Nosso social media editor de vídeo é Romeran Ribeiro. O design e identidade visual, Davi Barreto. Na captação de áudio, Léo Conceição, Omi Bulu, Tainã Pacheco e Ilami Dejan. Na assessoria científica, Deise Vilas Boas, Márcia Silva, Ravena Nascimento, Clarice Schittini, Suzana Braga, Rafael Short, Florisvaldo Ramos, Lucas Oliveira, Mariana Pepe e Victor Diógenes Silva. Nossos agradecimentos também aos mentores Sara Zoubel e Theo Ruprecht e ao nosso podcast parceiro, Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Os episódios foram gravados no estúdio Argumento 3 com o técnico de som Adson Santos e a sonoplastia do freesound.org. Financiamento Instituto Serra Pilheira. Um cheiro e até a próxima!